se passou se tratou de uma praxe. António da Cruz Serra, reitor da Universidade de Lisboa, é convidado desta edição da noite. Sr. Professor Mussou, boa noite. Boa noite. A legislação existente é suficiente para, enfim, para fazer face às praxes, nomeadamente às praxes violentas, ou não? Suficiente é, com certeza, mas também é insuficiente para impedir que aconteçam atos que são condenáveis, como todos temos assistido e com todas as reportagens que mostram algumas situações vergonhosas que acontecem no âmbito das praxes. Eu gostava de dizer, antes de começar a falar do assunto, eu falo à vontade das praxes, mas parece-me que anda-se a falar de praxes há tanto tempo. Parece que não há nada mais importante para falar das universidades portuguesas. As universidades portuguesas, eu sei que vamos falar de outras coisas, sabe bem que eu tenho recusado vir à televisão falar só sobre as praxes, porque parece uma enorme manobra de diversão sobre um sistema que tem enormes problemas de financiamento, enormes problemas de agilidade administrativa e muito a dar para resolver o problema do país. Sobre as praxes, aquilo que eu gostava de dizer é, a minha atitude em relação às praxes é esta. Se houver alguma denúncia, se chegar ao nosso conhecimento alguma situação em que algum estudante é humilhado, abriremos imediatamente processos disciplinares e serão punidos exemplarmente quem tiver participado nessas atividades. E já era assim até agora ou enfim, há um modus operandi que prevê alterar? Não, ainda há pouco ouvi o Dr. Marcos Mendes dizer que há reitores que têm medo. Olha, eu não tenho medo nenhum, nem de dizer que comportamentos inaceitáveis serão punidos, nem que as propinas têm que estar no valor máximo porque o financiamento não é suficiente e, portanto, se alguém tem, terá que se justificar. Eu não tenho nenhum problema em relação a isso. Acho que este é um problema que existe, que pode ter consequências muito desagradáveis. Eu vi algumas reportagens com situações humilhantes. E que o surpreenderam? Ou tinha... Surpreenderam-me. Nada de que tenha tomado conhecimento anteriormente na Não, nunca Não. tinha visto algumas destas situações que entretanto passaram. Eu devo dizer, eu sou reitor da Universidade de Lisboa há pouco tempo, a fusão está a fazer 6 meses e, portanto, é uma situação nova. Sempre houve praxe, sempre houve problemas com as praxes. Nunca vi situações de humilhação. Já passei por situações problemáticas. Há 10 anos atrás tive um conjunto de jovens que tinham entrado no técnico a serem presos porque tinham simulado no âmbito da praxe um assalto a uma agência da Caixa Geral de Depósitos. Foi uma situação muito perigosa, desagradável, porque naturalmente podia ter tido consequências. E, portanto, esta foi o maior problema que eu tive em todos os momentos em que estive a fazer gestão na universidade. Acho que isto é algo que se resolve no âmbito do Código Penal. Quem se porta mal terá que ser punido e acho que não pode haver nenhuma contemplação relativamente a estas situações. Nem sentimentos de impunidade, eventualmente. Nem sentimentos de impunidade. E deixe-me dizer uma coisa. Eu fico estupefacto por em janeiro estar a haver praxes. Eu acho que há muita festa em algumas universidades ou politécnicos e pouco trabalho. Porque eu não acredito que num sítio onde estudantes tenham muito para trabalhar ainda estejam a fazer praxes nesta altura do ano. Eu acho que a quantidade de praxes, a violência da praxe, a degradação na praxe é inversamente proporcional à qualidade das instituições onde os estudantes estão. Não estou a dizer com isto, pelo contrário, que não haja ou não venha a haver problemas de praxe em algumas das nossas melhores universidades ou nas nossas melhores escolas. Mas, francamente, acho isto inaceitável. Muito bem. A preocupação já manifestada ao longo desta conversa e que foi também alvo da conversa hoje do Conselho de Reitores com o Ministro da Educação, o financiamento às universidades e os cortes este ano de mais de 30 milhões de euros. Como é que se sentem no dia-a-dia estes cortes? No dia-a-dia? Olha, sentem-se com necessidade de tomar medidas que afetam o nosso funcionamento. Na Universidade de Lisboa já foram tomadas algumas medidas, vão ser tomadas mais, mas da maneira mais fácil que há para explicar. Exemplos concretos, sim. Olha, eu acho que o mais importante que há para dizer é quanto menos financiamento houver nas universidades, menos renovação vai ser feita do corpo docente. O corpo docente, neste momento, tem uma idade média muito alta. Há muito tempo que estamos a perder docentes por via das reformas, da diminuição da dotação do Orçamento de Estado.
Este não é um problema novo. Os 30 milhões deste ano são uma gota numa descida de 50% da dotação do Orçamento de Estado que se vem a propagar desde 2006 até agora. E, portanto, nós temos uma situação de acumulação de grande diminuição da dotação do Orçamento de Estado que está a impedir as universidades de fazerem o seu papel como deve ser. Exemplo concreto. Imagina uma aula de prática em que se fazem problemas, se esclarecem dúvidas, depende das áreas científicas, em que temos 20 alunos numa aula de hora e meia. Portanto, uma aula de 90 minutos. Tipicamente, teremos 4 minutos e meio por aluno para tirar dúvidas. Se o número de alunos tiver que subir para 40, teremos 2 minutos por aluno. E, portanto, este é o primeiro efeito da diminuição da dotação do Orçamento de Estado. Está-me a falar de questões de qualidade de degradação da qualidade de ensino, inevitável, porque diminuindo o número de professores em todas as universidades públicas portuguesas, isto vai acontecer. Outras coisas acontecem também. Nós estivemos a tomar a medida a semana passada, quando soubemos de uma cativação adicional de €1 milhão sobre a reitoria da Universidade de Lisboa, de não suportar para além desses 30 milhões. Cortes. Deixe-me dizer uma coisa, verdadeiramente não são 30 milhões. A dotação das universidades portuguesas já tinha descido 30 milhões em agosto, em termos líquidos, e depois desceu mais 30 milhões quando as finanças decidiram aumentar em 30 milhões aquilo que correspondia à redução da massa salarial das universidades portuguesas. E, portanto, estamos a falar de 60 milhões antes de chegarmos a esta cativação de €1 milhão. E não é possível continuar a gerir as universidades da mesma maneira, porque esta cativação que eu agora fui alvo é uma cativação sobre 15% de contratos que eu não posso deixar de cumprir. Eu tenho um contrato de limpeza, outro de fornecimento de energia elétrica, outro de segurança, e, como é natural, os fornecedores não vão agora fazer um desconto de 15% quando já foram alvos de reduções nos últimos anos. E quando resultaram o Governo comunicou a nós, reitores, o valor real dos cortes? Não comunicou. Nós temos o único ofício que temos do Governo, é o ofício de agosto, em que nos é comunicada a dotação que tinha sido aprovada nessa altura em Conselho de Ministros. Depois disso, houve uma reunião... Estamos a falar do Orçamento de Estado. Estamos a falar do Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado começa-se a preparar muito cedo. Por volta do mês de agosto, todos os anos, recebemos um ofício da nossa Secretaria de Estado, ou do nosso Ministro, dando conta de qual é a dotação para a Universidade. Nessa altura foi-nos dado conta de uma determinada dotação. Depois dessa decisão do Conselho de Ministros, houve mais tarde uma decisão, quando da preparação final da Lei do Orçamento de Estado para 2014, de realizar os cortes salariais que todos sabemos que foram aplicados à administração pública, aos trabalhadores em funções públicas. E, nessa altura, o Conselho de Ministros decidiu, e bem, que a dotação das universidades, como do resto das instituições públicas, seria subtraída do valor dos cortes, porque, naturalmente, não precisavam desse dinheiro para fazer o pagamento de salários. Aquilo que aconteceu nessa altura foi que nós, subitamente, sem nenhum aviso, olhando para o sistema informático das finanças, verificámos que o corte que estava a ser realizado era praticamente o dobro daquele que correspondia à descida da massa salarial. É aí que estão os 30 Mas não foi uma decisão tomada via Ministério da Educação? Não foi uma decisão tomada via Ministério da Educação, não foi uma decisão tomada em Conselho de Ministros. Isso foi-nos transmitido pelo Sr. Primeiro-Ministro numa reunião com reitores, há alguns meses atrás, em que nos explicou que, na altura, as finanças tinham incapacidade de fazer, em tempo útil, a contabilização do impacto da descida da massa salarial subsetor a subsetor. E, portanto, como achavam que a descida média ia ser 6,5%, resolveram cortar 6,5% da massa salarial. De facto, nas universidades portuguesas, a descida da massa salarial por via dos cortes é entre 3% e 3,5% e não 6,5%. E essa diferença são os 30 milhões, os células 30 milhões. Já confrontaram o Ministro da Educação com essa... Não, já confrontámos o Ministro da Educação, o Sr. Primeiro-Ministro teve a amabilidade de nos receber para falarmos sobre o assunto, de nos explicar exatamente o que tinha acontecido, que foi aquilo que eu acabei de lhe transmitir, e dessa reunião não saiu nenhum compromisso de ressarcir as universidades desse corte que, de facto, não foi decidido em Conselho de Ministros e não teve, tanto quanto sabemos, e não foi transmitido na altura, a intervenção da nossa tutela. Como é que classifica essa atitude do Governo? Olha, não consigo compreender, porque eu esperava que o Governo tomasse decisões políticas, decidisse qual era a dotação do Orçamento de Estado para os diferentes setores de atividade do país e não esperava que as finanças
para além daquilo que é decidido em Conselho de Ministros, tivessem tomado a decisão de sacrificar as universidades, que têm sido dos subsetores da administração pública, que têm contribuído de forma mais generosa para o combate à crise que o país atravessa, que as sacrificassem com este corte adicional, verdadeiramente não decidido em termos políticos. Ainda há pouco ouvíamos o Primeiro-Ministro numa declaração de hoje mesmo dizer que, reafirmar que o investimento no ensino superior e na investigação são para continuar, que não tem havido desinvestimento, o paradigma é que é outro. Compreendo as palavras de Passos Olha, eu gostava muito de sensibilizar o Primeiro-Ministro e a Ministra das Finanças para a importância das universidades portuguesas para o desenvolvimento do país e para a saída da crise. Em todos os países do mundo se verifica uma correlação positiva entre as melhores universidades e o desenvolvimento económico das regiões onde elas se inserem. Há um estudo muito interessante que foi apresentado no Parlamento Europeu há pouco tempo, que na própria Alemanha se verifica essa correlação. Eu estou muito preocupado com as verbas para o ensino superior, estou muitíssimo preocupado com o que vai acontecer com o próximo quadro comunitário de apoio, estou muito preocupado porque não estou a ver as verbas para o ensino superior que lá deviam estar. E faço um apelo ao Primeiro-Ministro, à Sra. Ministra das Finanças, àqueles que tomam decisões relativamente à distribuição do Orçamento de Estado e das verbas do próximo quadro comunitário, que olhem com atenção para as universidades portuguesas, em especial para as universidades da região de Lisboa, que não vão poder aceder aos valores que nos quadros comunitários de apoio vão estar nas regiões e perceberem também que a saída da crise só se faz criando riqueza. E para criarmos riqueza temos de ter os nossos recursos humanos muito qualificados. E para isso precisamos que as universidades portuguesas sejam apoiadas. A descida da dotação do Orçamento de Estado, que vem a ocorrer nos últimos 7 anos, é insuportável e está a colocar em risco a operação das universidades portuguesas. Sr. Professor, muito obrigado por ter estado na edição da noite e pelas obrigado, palavras que nos deixou aqui o alerta também. Muito boa noite. Obrigado, boa noite. Daqui a pouco, na edição da noite, a socialista Gabriela Canavilhas e a social-democrata Nilza de Sena vão discutir a polémica do momento, a intenção do governo português de vender os 85 quadros de Miró. Argumentos contra e a favor, depois de uma curta pausa nesta edição. Até já.